Estarás talvez a divagar por que motivo estamos discutindo a origem do homem, se nos propusemos a falar sobre o Verbo que se fez homem. O primeiro assunto é de importância para o último por este motivo. Foi justamente o nosso lamentável estado que fez com que o Verbo se rebaixasse. Foi nossa transgressão que tocou o seu amor por nós. Pois Deus havia feito o homem daquela maneira e havia querido que ele permanecesse na incorrupção. Os homens, porém, tendo voltado da contemplação de Deus para o mal que eles próprios inventaram, caíram inevitavelmente sob a lei da morte. Em vez de permanecerem no estado em que Deus os havia criado, entraram em um processo de uma completa degeneração, e a morte os tomou inteiramente sob o seu domínio. Pois a transgressão do mandamento os estava fazendo retornarem ao que eles eram segundo a sua natureza, e assim como no início eles haviam sido trazidos ao ser a partir da não existência, passaram a trilhar pela degeneração o caminho de volta para a não existência. A presença e o amor do Verbo os havia chamado ao ser. Inevitavelmente, então, quando eles perderam o conhecimento de Deus, juntamente com este, eles perderam também a sua existência. Pois é somente Deus que existe. O mal é o não ser, a negação e a antítese do bem. Pela natureza, de fato, o homem é mortal, já que ele foi feito do nada. Mas ele traz também consigo a semelhança daquele que é. E se ele preservar esta semelhança através da contemplação constante, então sua natureza seria despojada de seu poder e ele permaneceria indegenerescente. De fato, é isto que vemos escrito no livro da sabedoria. A observância de suas leis é a garantia da imortalidade. Sabedoria 6:18. E incorrompido o homem seria como Deus, conforme o diz a própria Escritura, onde afirma: Eu disse, sois deuses e todos filhos do Altíssimo. Mas vós, como homens, morrereis, caireis como um príncipe qualquer. Salmo 81:6. Essa, portanto, era a condição do homem. Deus não apenas o havia feito do nada, mas também lhe tinha graciosamente concedido a sua própria vida pela graça do Verbo. Os homens, porém, voltando-se das coisas eternas para as coisas corruptíveis, pelo conselho do demônio, se tornaram a causa de sua própria degeneração para a morte, porque, conforme dissemos antes, embora eles fossem por natureza sujeitos à corrupção, a graça de sua união com o Verbo os tornava capazes de escapar da lei natural, desde que eles retivessem a beleza da inocência com a qual haviam sido criados. Isto é o mesmo que dizer que a presença do Verbo junto a eles lhes fazia de escudo, protegendo-os até mesmo da degeneração natural, conforme também diz o livro da sabedoria. Deus criou o homem para a imortalidade como uma imagem de sua própria eternidade, mas pela inveja do demônio entrou no mundo a morte. Sabedoria 2:23. Quando isso aconteceu, os homens começaram a morrer e a corrupção correu solta entre eles. Tomou poder sobre os mesmos até mais do que seria de se esperar pela natureza, sendo esta a penalidade sobre a qual Deus os havia avisado, prevenindo-os acerca da transgressão do mandamento. Na verdade, em seus pecados, os homens superaram todos os limites. No início, inventaram a maldade. Envolvendo-se desta maneira na morte e na corrupção, passaram a caminhar gradualmente de mal a pior, não se detendo em nenhum grau de malícia, mas como se estivessem dominados por um insaciável apetite, continuamente inventando novos tipos de pecados. Os adultérios e os roubos se espalharam por todos os lugares, os assassinatos e as rapinas encheram a terra. A lei foi desrespeitada para dar lugar à corrupção e à injustiça,
Todos os tipos de iniquidades foram praticados por todos, tanto individualmente como em comum. Cidades fizeram guerra contra cidades, nações se levantaram contra nações, e toda a terra se viu repleta de divisões e lutas, enquanto cada um porfiava em superar o outro em malícia. Até os crimes contrários à natureza não foram desconhecidos, conforme não diz o apóstolo mártir de Cristo. Suas próprias mulheres mudaram o uso natural em outro uso que é contra a natureza. Os homens também, deixando o uso natural da mulher, arderam nos seus desejos um para com o outro, cometendo atos vergonhosos com seu próprio sexo e recebendo em suas próprias pessoas a recompensa devida pela sua perversidade. Epístola aos Romanos 1, 26, 27.